E aí, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Então tá bom. A pergunta de hoje é: você tem medo de falar em público? Então, esta é a primeira aula do curso Como Falar em Público Sem Medo. A maioria pensa assim: mas eu não trabalho com o público, eu não falo para o público. Eu trabalho no escritório, eu trabalho. Enfim. Para começar, pensa assim, ó, e acredite no que eu vou te dizer. Toda empresa é essencialmente uma empresa de comunicação. Já começa por aí. Toda e qualquer empresa é essencialmente uma empresa de comunicação. Partindo desse princípio, você trabalha assim com comunicação em qualquer lugar que você trabalhe. Se você trabalha dentro daquele escritório ali e fala uma única vez com uma pessoa que não é da sua família e tudo mais, você fala em público. Então, no Brasil, o hábito de falar em público, ou falar bem em público, é um grande trauma, é um grande problema. A maioria tem medo, né, de falar em público, porque é realmente uma coisa assustadora, né? Mas é possível resolver esse problema sem muitos traumas. Como é que você pode fazer, por exemplo, para falar em público? Aliás, tem vários segmentos. Por exemplo, você acha que o político é bom na conversa? Você acha que o advogado é muito bom na conversa? Você acha que um professor ou outro também tem uma conversa boa ali, consegue expressar bem o que tem aqui? Então, tem vários segmentos de expressão verbal, corporal e tudo mais. Como falar em público é a coisa mais importante que pode acontecer na sua vida. Por quê? A fala é a arma mais importante, mais poderosa que você pode ter. Não tem dinheiro, não tem poder, não tem nada mais poderoso do que a fala. Tá? Isso é um fato, tá bom? Se você pudesse, por exemplo, voltar no tempo, quando que você acha que começou a comunicação entre os homens? Já pensou nisso? Hoje você chega aí na frente do microfone, nas redes sociais e tudo mais, fala à vontade, fala o que deve, fala o que não deve. Claro, nós vivemos num país democrático, isso é muito bom, você pode falar o que você quiser. Mas você já parou para pensar quando foi que o homem começou a se comunicar? Quando foi que o homem teve a necessidade de começar a se comunicar? Eu quero que você pesquise sobre isso, mas eu vou falar aqui rapidamente. Tudo começou há mais ou menos 15 mil anos lá na África. Tá? Eu poderia falar aqui de várias épocas, sabe? De quando começou a comunicação, há 500 mil anos antes de Cristo, com gruídos e não sei o que, depois gestos, e depois pinturas rupestres lá nas paredes, a época dos sumérios. Sabe onde fica a Suméria? Ali entre os rios Tigres e Eufrates, onde é o Iraque hoje, né? Então, aquela região ali é riquíssima de história e eu gostaria muito que você pesquisasse sobre isso, porque assim você tem uma visão muito mais ampla sobre esse assunto da comunicação e você vai ficar assim: não acredito, olha que coisa interessante. Por isso que eu gosto aqui nas minhas aulas de ficar ali, ó, atiçando o seu cérebro, a sua imaginação, a sua curiosidade, porque é realmente um tema espetacular, único, singular. Entendeu? Então tá bom. Deixa eu ver se chegou gente aqui, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui. O Vitor Coimbra, boa noite, chefe. Boa noite, Vitor, beleza aí? A Nanda Rios, oi Nanda, beleza? Também a Nanda tá junto com o Paulo Fante e outras 6 pessoas, que eu não sei quem são as 6 pessoas, mas obrigado por acompanhar aqui. O Alineri também, o De Gonzagas, Massone, e aí, beleza, Massone? Valdeir, doutor Massone, fala seu Agnaldo, fala seu Massone, tudo beleza, rapá? Então tá bom. A Paula também tá por aqui. O Alineri, boa noite, professor, boa noite. O Gudias Fran também está na conversa. Boa noite, professor. Falou a Paula, e aí, beleza? Paulinha. O Marlon também está por aqui. Dini Voz Turismo Oficial.
Viviane de Carvalho. Olá, olá, tudo bem aí certinho? O Quino, Maurício. Beleza, Maurício? A Três Tabela Imagem também chegou por aqui. JP Vale do São Francisco. Que bacana isso aí. Eu passei uma vez ali pelo Rio São Francisco, lá pro Nordeste todo. Espetacular. O Lucas também tá por aqui. Quem mais que tá por aqui? Thaísa Rios. Vitor Coimbra, é sempre bom acompanhá-lo. Valeu, Vitor, obrigado. Que mais? O Jorge Fernandes, tá chegando mais gente aí. Eu vou falando enquanto o nome de todo mundo, enquanto vocês aparecem por aqui. Tá um calor aqui que você não tem noção de como tá calor, né? Que coisa. Me dá só um minutinho, eu vou ligar o vizinho ali e já volto. Fica aí. Morar num país tropical, vou te contar, viu? País tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Onde eu parei, meus queridos? Eu estava falando que se você voltasse no tempo, você poderia chegar ali a 15 mil anos antes de Cristo e entender o que é a comunicação humana. Isso é sensacional, é maravilhoso e você deve levar isso muito a sério porque é de fato um estudo importantíssimo na vida de todos nós, tá bom? Bom, a pergunta, né, o curso é como falar em público sem medo, é o que nós estamos fazendo aqui. E o que você deve fazer para falar bem em público? Para se livrar do medo, da insegurança, daquela coisa que destrói a vida de qualquer cidadão que quer falar em público. O que é que você tem que fazer? Você sabe? Não? Que coisa! Olha só o que você tem que fazer. A primeira coisa, quando você for falar em público, tenha um roteiro mental. Tenha um começo, um meio e um fim. Porque assim você sabe onde começar, onde improvisar e onde encerrar uma conversa. Depois, você precisa ter conhecimento profundo do assunto abordado. É muito importante que você tenha, de fato, o que falar e como falar. E é importante demais que você conheça com profundidade ali todo o assunto abordado, porque senão você vai errar e aí complica a vida. Depois, preste atenção na sua postura. Você vai falar para que público? Eu, por exemplo, eu faço muitas palestras em universidades, palestras corporativas, aulas aqui, tudo. E cada público é um público segmentado, específico. Então você precisa... Tem gente que fala assim, você tem que conhecer o seu público. Que bobagem! Como é que você vai conhecer o seu público? Você nem sabe quem está lá. Você tem uma noção de que segmento você vai fazer. Você vai fazer uma apresentação para a Polícia Federal. Você vai entrar no auditório e está cheio de polícia. Todo mundo armado e assim, ó, olhando para você. Você vai fazer uma palestra numa universidade, está lá a garotada toda, cheia de curiosidade, de perguntas. Então você precisa estar preparado para qualquer situação. Porque, como eu disse, a comunicação, a fala, é a arma mais importante que você pode ter. Isso é um fato, não tem como negar, tá bom? Então, essas são as regras básicas. Tenha um roteiro, saiba como falar e tenha, sabe, começo, meio e fim. Porque assim você, como eu já disse, você tem um território, um caminho para prosseguir e chegar lá no objetivo. E aí, pensa que quem está lá do outro lado quer ouvir você, que está lá te ouvindo. Você precisa ser simples na sua fala. Você precisa deixar claro que você tem respeito por quem está lá te acompanhando, né? E por que eu estou dizendo isso? Aqui no Brasil, infelizmente, nós vivemos num país semi-analfabeto. Se você falar muito difícil, a maioria não vai entender. Se você falar muito fácil, fica comum, trivial, e assim você perde a possibilidade de passar uma mensagem concreta, bonita, absoluta. Entendeu? Então é importante que você pense nesses assuntos aí. E seja simples. Se você falar muito difícil, complica. Combinado? Outra coisa, seja você.
Esse é o grande erro de quem vai falar em público. De novo, falar em público não é se apresentar para 10 mil pessoas, ou num auditório cheio, ou numa auditório de faculdade, ou numa sala de faculdade cheia de gente. Não. Se você vai apresentar o seu trabalho de TCC, se você aí, locutor, dublador da minha área, você que gosta de prospectar clientes, você acha que está fazendo o quê? Falando em público, você sabe como falar? Você tem as palavras corretas? Você imagina o que a outra pessoa gostaria de ouvir para ter a sua atenção? Você consegue arrastar o intelecto do outro para o seu ponto de vista? Então, esse negócio de prospectar clientes é um tiro no pé para quem não sabe usar o dom da fala. Não tem um começo, um meio e um fim e não sabe ainda se expressar bem e outras coisas mais que eu vou explicar na próxima aula. Por favor, me cobre, que isso aqui é importante para você, para nós que somos do mundo da comunicação, da voz, tá? Isso é importantíssimo. Então, saber se comunicar é tudo, entendeu? Essas são as coisas básicas que você deve fazer antes de falar em público. Lembra que falar em público é quando a polícia te para na estrada, você tem que julgar uma conversa ali, explicar por que você está sem habilitação. É quando você vai conversar com a sua família, é quando você vai conversar com um médico lá no hospital, é quando qualquer coisa no seu dia a dia que você tem que falar com outra pessoa é falar em público, entendeu? Então tá. Aliás, você sabe o que é comunicação? Comunicar é fazer com que o outro veja através das suas palavras. Simples assim, né? Você sabe de onde vem a origem? Você sabe a origem da palavra comunicação? Comunicação deriva do latim comunicare e significa simplificar, tornar comum. Então é isso. Já começa por aí, tá? E outra coisa, entenda um pouco mais do idioma para que você não fale tanta bobagem, a não ser que você vai falar para um público específico que precisa que você fale de uma forma muito mais coloquial, enfim, outro público muito mais sofisticado que exige que você fale de uma forma mais rebuscada e tudo mais. Então tudo isso é importante, tá bom? Só um minuto, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O Jorge Fernandes está por aqui. Dias Fran, boa noite, Fran. 3 tabela, a imagem tá rindo ali, tá bom. O Massone também está dando risada, eu sei porque você está dando risada, Massone. Conversamos sobre isso. O Massone é meu aluno de mentoria e, enfim, eu ensino algumas coisas para ele que ele dá risada também. Depois que ele aprendeu, a vida está ficando fácil para ele, né? Não, seu Massone? Agora quem está aqui também é o Pereira, o JP. Olá, boa noite, eu sou o João Paulo, de Petrolina. Rapaz, eu fiz uma palestra para um pessoal aí de Petrolina. Eu fui para o interior aí de Pernambuco há um tempo atrás fazer umas palestras. Passei por Petrolina também, muito legal, adorei essa cidade aí. Oscar Roberto entrou por aqui, meu queridíssimo irmão mestre. Luiz, acho que é Gerard, não sei pronunciar bem esse negócio aqui. O Herculano também está por aqui. O Alineri está falando para ter uma linha de raciocínio. Sim, para ter uma linha de raciocínio você precisa de começo, meio e fim. Felipe Oliveira está assistindo a esse vídeo ao vivo. Muito bem, Felipe. Você sumiu, desapareceu. Como é que você está? Tá tudo beleza? Boa noite. A questão de sotaques por conta dos regionalismos atrapalha? Não. Tem gente que fica ensinando por aí, tocando terror na cabeça dos iniciantes, que, nossa, se você tem um terror, um sotaque, você não vai conseguir, aquela coisa, não sei o quê. Você tem que fazer um sotaque neutro. Que diabo que é um sotaque neutro para quem pode usar o sotaque a seu favor? O sotaque é muito importante porque lembra quem você é e de onde você veio. É tipo há 15 mil anos atrás, quando lá na África os humanos antiquíssimos, começaram a fazer gestos, gruídos e descobriram que era necessário se comunicar bem para evoluir. Então, o sotaque não é problema, desde que não seja aquele sotaque arrastadíssimo, aquele sotaque muito pesado que fica focado somente num segmento aí da comunicação. Mas deixa claro que você é do Nordeste, que você é de Minas, que você é de São Paulo, que você é de outros lugares do Brasil, sem espalhar aquele peso do sotaque. O problema do sotaque não é o sotaque. É o quanto você arrasta no sotaque.
é o quanto você pesa na sua fala quando fala com um sotaque muito puxado. Então, se você equilibrar o seu sotaque, você só tem a ganhar com isso, tá bom? Deixa eu ver se tem... Aliás, se tem mais pergunta aí, vai perguntando que eu respondo aqui, tá? O Felipe, boa noite, Felipe. Locutor Elismar Santos também está por aqui. Valério Doni Voss também está aqui. O Massoni concordou. É isso aí, doutor. É isso aí. Luiz, boa noite, Luiz. Valineri, deve-se evitar olhar no olho das pessoas ao falar em público, ou isso é um mito? Isso é um mito, isso é de uma bestialidade sem igual. Quando você conhece bem o assunto, quando você está seguro ali, quando você não tem nenhum medo de falar, quando você tem conhecimento profundo do assunto abordado, você pode olhar no olho de quem você bem entender. Quem ensina isso é que não sabe bem o que está falando, segue aquelas regras, né? Você tem que chegar e decorar o roteiro. Você tem que conhecer o seu público. Isso é de uma bobagem. Isso é coisa de gente que não sabe. Quando você sabe mesmo, quando você entende do assunto, você dá risada, você conversa com o pessoal, você não perde o raciocínio, você domina o assunto e pode olhar no olho de qualquer pessoa que não tem nenhum problema, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso aí. O Gutias Fran. Como eu faço para conseguir organizar as ideias na hora de falar? Como eu disse, tenha um roteiro mental. Tenha um começo, um meio e um fim. Por exemplo, você vai falar desse lápis. Você pensa assim, eu vou começar falando aqui, que esse lápis é da cor do logotipo da Escola Espaço Voz, do professor Aguinaldo Ribeiro, Moá, eu, sim. Aqui é um lápis muito bonito, confortável, tem algumas identificações aqui, e aqui, final do lápis, onde tem uma ponta bonita para escrever. Então você decora isso. Eu vou começar falando aqui, depois eu falo dessa parte aqui e finalizo aqui. Então, roteiro verbal é isso. Numa palestra, numa aula, numa reunião de trabalho, na apresentação do TCC, na hora de prospectar o cliente, você precisa ter um começo, um meio e um fim e entender que quem está lá do outro lado tem uma coisa muito valiosa que ele está disponibilizando, ele ou ela está disponibilizando para você. Uma coisa muito importante, chamada tempo. Não tome o tempo de ninguém, tá? Faça tudo dentro do tempo correto. Não fique ali dando corda, dando voltas para falar do que você quer ou pode. Então, essa é a regra. Combinado? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Sou muito vergonhoso, o que faço? Valdeir, a vergonha, a timidez, a insegurança são coisas diferentes. O que é vergonha? Vergonha é quando você acha que não é bom o suficiente. Isso dá vergonha, dá medo. A insegurança é quando você vai falar de um assunto e tem certeza que você não é bom naquele assunto. Tá? Timidez é uma coisa que você já nasce com esse negócio assim, de ser tímido, mas com o tempo você pode melhorar isso com algumas técnicas. Me chama no particular, no WhatsApp, tá? Que eu te dou dicas valiosas para você se livrar aí desse negócio. Eu também sou muito tímido. Acredite, eu sou muito tímido. Eu não consigo entrar num lugar que eu não conheço, com pessoas desconhecidas, eu não consigo falar uma palavra. Só que aqui, ó, fácil, na frente de uma câmera, na frente de 10 mil pessoas, eu não fico nem com isso aqui de medo, nem timidez, nem nada, porque eu domino o assunto. Então, é importante começar por aí. Mas me chama que eu te ajudo nesta pequena solução, tá bom? Suzana Abreu está assistindo. Oi, Suzana, tudo bem aí? Tudo beleza? O Firmino, você está atrasado, Firmino. Brincadeira. Beleza por estar aqui conosco. O Caio também está por aqui. Ananda, eu quero essas dicas. Me chama, Ananda, que você já é minha aluna, então a gente troca umas ideias aí sobre como falar em público. Trestabela Imagem, que é a empresa da Viviane de Carvalho. Aguinaldo é tímido mesmo. Sim, ela me conhece, eu sou muito tímido, é verdade. Nossa, eu sou um poço de timidez, mas é o que eu falei, é possível resolver isso com técnicas e conhecimento, tá bom? Alinere, dar voltas no assunto ou gaguejar mostra a falta de domínio sobre o que está falando. Exatamente isso. Suzana, sim, estou aqui, você é maravilhoso. Valeu, Suzana, obrigado. Bom, voltando ao assunto, né? Eu estava dizendo que o que é que você tem que fazer para falar bem? Eu dei algumas dicas e tudo mais. Agora, eu quero falar para você o que é que você não deve fazer
em hipótese alguma, na hora de fazer uma palestra, na hora de falar em público, na hora de falar do TCC, reunião, aula, tudo. Preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. Como eu disse, a fala é a ferramenta, a arma mais importante que o ser humano pode ter. Isso é um fato, eu digo isso o tempo todo. Depois, você aprendeu aqui nas dicas que eu disse, essa é a primeira aula, temos ainda mais 3 aulas pela frente e uma aula fechada, somente para convidados cadastrados. Para isso, você vai ter, você que está aqui participando agora, manda o seu e-mail, tá? Aliás, manda um e-mail no... Aliás, eu vou deixar aqui, me faça esse favor, porque se você não mandar o seu nome completo e RG no e-mail que eu vou deixar aqui, você não vai participar da última aula, que é a aula mais espetacular desse curso. É onde eu posso falar todas as coisas dentro de um domínio fechado, onde a gente pode conversar e falar de coisas muito mais aguçadas, porque aqui no aberto tem coisas que eu não posso falar, tá? E lá na última aula eu vou sortear para você um curso daqueles que está lá no site da espaçovoz.com. Você pode escolher qualquer curso, técnicas de dublagem, locução publicitária e tudo mais. Vai ser a melhor aula deste curso. Então, por favor, no final desta aula, eu vou disponibilizar esta aula aqui no Insta, eu vou deixar lá o e-mail para você mandar o seu nome completo e RG. Para quê? Para você participar da aula fechada e concorrer, né? Alguns mimos que eu vou sortear para você na última aula. Combinado? Combinado? Então tá bom. Combinado. Conto com você. Voltando ao assunto, o que é que você não pode fazer de forma alguma? Antes disso, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Ena Carvalho. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Ena. Tudo bem? Tudo beleza? Felipe, uma das coisas que muita gente tem é não saber o que falar e sempre acrescenta um tipo ou um é. O nome disso são cacos, né, que a gente chama na comunicação. Quando você acrescenta cacos, vícios de linguagem, vícios da fala, isso também apresenta, às vezes, a falta de conhecimento profundo do assunto abordado. Aí você fica usando dessas coisas aí, esses cacos, para tentar se livrar de uma situação ou outra. O que eu não recomendo. Não há nada de errado em você deixar um silêncio ali entre o seu pensamento para você reorganizar as suas palavras, o seu caminho e seguir. Combinado? Arthur Moraes, mestre, é possível, através de uma comunicação limpa, derrubar algum grau de ignorância? Ou se tratando de ignorância, não tem jeito? Meu querido Arthur, a ignorância é uma coisa muito interessante dentro da vida humana. Né? Por quê? Porque a ignorância é conhecida também como preguiça. Né? Tem gente que é preguiçosa, não gosta de ler, não gosta de acompanhar aqui uma aula ao vivo, prefere acompanhar um programa de TV bestial do que aprender alguma coisa, ou ler Nietzsche, ou ler qualquer coisa interessante para aprender. Aí você vive no mundo da ignorância. A ignorância, pode acreditar, é opcional. Então, quando alguém opta por ser ignorante, acreditar ou militar a favor do A ou do B, de forma totalmente cega, a pessoa optou por ser ignorante. E quem decide ser ignorante tem ali um alto calibre de segurança, sabe? Aquela segurança que só a ignorância é capaz de produzir. Por exemplo, o fulano ou a fulana acha que o político é obrigado a mudar a vida pessoal e profissional dele. Isso é de uma ignorância atroz. O fulano ou a fulana acha que a leitura é uma coisa muito chata, é melhor assistir um programa bestial na TV. É óbvio que eu estou dando dicas e estou falando em tese, e cada um tem o direito de escolher o que é melhor para si. Se você gosta de assistir a TV, enfim, qualquer coisa que você faça, que você faz, é totalmente aceitável dentro da nossa sociedade. O problema é entender que a ignorância é opcional. Então, quando alguém opta por ser ignorante, fica muito difícil de você ensinar alguma coisa, de você explicar alguma coisa, porque a pessoa não quer aprender. É preguiçosa aqui, tá? Então, isso é um negócio bem complicado, que eu poderia passar a noite inteira aqui discorrendo sobre esse assunto, mas podemos conversar mais sobre isso na nossa próxima reunião, né?
Vamos agendar aí uma reunião para a gente falar sobre filosofia e tudo mais, e as aulas, e enfim. Gostei da pergunta, muito bem, Arthur. Depois a gente conversa mais. O Virgínio também entrou aqui na conversa. A Paula está perguntando, quem já é cadastrado tem que cadastrar de novo, professor? Sim. Aqui é um curso novo, é outra pegada, são outros assuntos. Então, você tem que se cadastrar. Se você se cadastrou, assistiu o curso passado e já tem cadastro, não vale. Aquilo é outra coisa. Tá? Então, tem que se cadastrar de novo aqui. JTP também está aqui na conversa. O Bruno Trindade também chegou por aqui. O Renato Queiroz. Obrigado por aparecer aqui. A Paula está falando, como vencer o nervosismo? Porque as mãos ficam suadas, as pernas tremem e pode dar aquele branco. O que fazer para evitar isso ou minimizar? Paula, eu já disse aqui, o que evita a insegurança, o medo, a mão tremendo e aquele suor todo, aquele medão, é quando você não entende do assunto. Simples assim, direto no assunto. Se você vai falar de um assunto que você não entende, não fala. Porque se você subir num palco ou abrir o microfone para falar de um assunto que você conhece mais ou menos, ou que você não conhece, como diz a garotada, dá ruim. Vai dar merda geral. Então, esse é o grande problema. Quando você entende do assunto, quando você conhece o assunto, mas tem uma coisa muito importante também. Eu acabei de explicar sobre a ignorância, e tem gente que é extremamente ignorante. Acha que é o máximo, mas não é. Isso também causa um certo terror nos dois lados, porque quem está lá do outro lado fica assim, né? E você também começa a perceber que o público não está criando uma afinidade com você, porque as coisas não estão acontecendo dentro do mesmo tom, do mesmo ritmo de conversa. Tá? Então é importante conhecer o assunto. Isso evita essas coisas aí que você perguntou. Guacira Morini também chegou por aqui. Eu parei, antes de falar o nome das pessoas aqui, de responder algumas perguntas, eu estava dizendo sobre isso aqui. Ó. O que é que você não deve fazer na hora de falar em público? Já pensou nisso? O que é que você não deve fazer de forma nenhuma? A primeira coisa que você não deve fazer, eu acabei de falar aqui, não abra o microfone, não apareça em público para falar de uma coisa que você não conhece. Não faça isso, porque aí a possibilidade de dar errado é muito alta. Outra coisa que você não deve fazer. Tem gente, algumas pessoas por aí inclusive, ensina que você tem que decorar as suas falas, decorar um texto. Se você fizer isso, você vai ficar amarrado numa situação extremamente perigosa. Imagina você em cima de um precipício. De um lado está cheio de cascavéis, de cobras, e do outro lado está cheio de crocodilos. Se você tentar decorar, para qualquer lado que você for, você vai cair e vai se dar muito mal. Por que isso? Porque quando você decora um texto, você fica amarrado àquele negócio que você decorou. Você esquece a realidade. Você está preso num mundo que foi criado por você e é um mundo totalmente perigoso. Ele pode falir de uma hora para outra. E isso vai te deixar numa situação extremamente complicada. Tá? Então não tente decorar nada. Como eu disse, crie um roteiro mental, que é totalmente diferente de você ficar decorando assunto. Criar um roteiro é saber que você vai começar falando aqui, continuar aqui e finalizar aqui. Decorar é você ter a certeza que jogou esse lápis fora e que não precisa olhar para ele e que vai lembrar exatamente do que falar do começo ao fim da sua palestra. Bem arriscado. Tá? Então esse é o grande problema de quem vai falar em público em qualquer situação. Outra coisa que você não pode fazer de forma nenhuma, não faça isso de jeito nenhum. Imaginar que você é bom demais no que você faz. 3 dicas, essas 3 por hoje. Nas próximas aulas, eu vou passar mais dicas. E na última aula eu vou explicar com detalhes os problemas que a maioria das pessoas tem na hora de falar em público. Entendeu direitinho? Deixa eu ver se chegou mais gente aqui. O Arnaldo Rodrigues Júnior está aqui também. Aldair, e aí, Aldair, beleza? Pessoal, entendeu direitinho como falar em público sem medo? Então tá.
Eu vou finalizar essa aula aqui. Alguém tem mais pergunta aí? Tem? Se tem pergunta, pergunta. Se você não tem, eu vou encerrar aqui para a gente agendar a próxima aula. Aliás, você sabe quando é a próxima aula? Não acredito. Eu publiquei alguns banners, eu expliquei as datas, expliquei tudo, tá tudo certinho, e você não sabe quando é a próxima aula. Serão 5 aulas, tá? Ou será 4? Eu acho que será 5. Está oficialmente com 4 aulas. A última aula vai ser fechada, como eu falei, para você participar da última aula, é necessário você mandar um e-mail. Eu vou deixar o e-mail aqui logo depois que eu terminar esta aula. Você tem que mandar um e-mail para este e-mail com o seu nome completo e RG, porque só vai participar da última aula e concorrer a prêmios especiais e tudo mais, e saber de coisas que eu não posso falar aqui no aberto, no público, é na última aula, combinado? Então a última aula vai ser muito especial. E a próxima aula, meus queridos, é amanhã, tá? Amanhã no mesmo horário, aqui mesmo, às 9 da noite, combinado? Amanhã eu vou explicar o que é que você precisa fazer para ser um grande comunicador. Uma pessoa que consegue fechar qualquer negócio, que sabe apresentar uma ideia, um projeto, que sabe prospectar clientes. Nossa, isso me dá urticária quando eu falo essas coisas, mas eu tenho que falar. Ai, meu Deus do céu. E tem mais uma série de coisas que eu vou explicar amanhã também, na nossa próxima aula, tá bom? Alguém tem mais dúvida aí? O Alineri passa o e-mail para enviarmos o cadastro. O e-mail é contato@espacovos.com. contato@espacovos.com. espaçovos.com. Mas sem cedilha, tá? contato@espacovos.com. Este é o e-mail que você deve mandar lá o seu nome completo e RG para participar da última aula. Combinado? Alguém tem mais dúvida aí? Tem mais um monte de coisas que eu tenho que falar, tem mais uma série de coisas interessantes, mas eu vou deixar para a aula de amanhã, tá? Amanhã você vai ver que a aula vai ser um pouco mais elevada. Eu vou atiçar aí o cérebro de vocês. Falando nisso, lembra que eu disse no início da aula, desta aula, pesquisa sobre a origem da comunicação humana. Eu expliquei um pouco lá no início da aula. Quem está acompanhando aí desde o início percebeu. A Três Tabela Imagem deixou aí ali no link o e-mail, contato@espacovos.com. A Três Tabela Imagem, gente, para você que não sabe, é a empresa que cuida da minha identidade visual, da identidade visual da Espaço Voz, de alguns famosos aí da TV, de alguns alunos meus, de alguns clientes e tudo mais. Então, se você quer se apresentar bem para o mercado de trabalho, quer saber falar bem aqui da forma que eu falo, professor, você não fala bem, você só fala. Então é. Quer saber quem fez esse logo, essa camiseta, essas coisas todas que você vê e assiste aí no Insta da Espaço Voz? Então, é a Três Tabela que cria, uma empresa especializada em fazer você se apresentar bem para o mercado de trabalho, e em troca disso, você ganha din-din. Legal, né? Pois é, se você tem alguma dúvida, chama a Viviane, que é a diretora lá da Três Tabela Imagem, e o nome é esse mesmo, tá? Tem gente que fala Três Tabelas. Não, é uma pegadinha mesmo para você entender que a comunicação é muito acima do que você imagina. Três Tabela. Três Tabela Imagem. Combinado? Bom, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Guaraci. Muito parecido com a história da dança. Pois é, tudo a ver, né? A expressão verbal, a expressão corporal, tem aí um caminho de mãos dadas, estão sempre juntas aí desde o início. Então, aliás, a primeira comunicação entre os seres humanos foi a comunicação corporal, né? Gestos e tudo mais. Bem interessante o que você falou. Tem também a Três Tabela já deixou ali, o WhatsApp, para você, se você tem dúvida, chama a Viviane, que ela conversa com você sobre como é que você tem que postar suas coisas nas redes sociais, que tipo, as cores. Cara, é um negócio muito interessante. Até eu que sou velho, gostei e tive um retorno bem interessante. Por isso que eu falo aqui, porque eu só me associo também a pessoas competentes, eu só recomendo pessoas competentes, eu só me associo a profissionais competentes, porque isso
faz você evoluir. Tá? Se você continuar ali naquela arrastando peso, você não vai a lugar nenhum. Então, associe-se a pessoas competentes. Isso vai mudar a sua vida para melhor. O Edson Duarte também entrou aqui na conversa. E, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vou finalizar essa aula aqui. Amanhã voltamos. Tá? Amanhã eu tenho uma surpresa para você. Eu vou ensinar você. Vou falar de coisas, por exemplo, por que você acha que os políticos conseguem ganhar o seu voto e depois ele te engana? Por que você acha que o Hitler conseguiu ser quem foi? Por que você acha que o Japão é líder, junto ali com a Coreia do Sul, não do Norte, em tecnologia e tudo mais? Por que você acha que o brasileiro é o último na fila da educação do mundo? Não é deprimente, cara? Não é triste um negócio desse? Eu vou explicar isso amanhã para você, em detalhes. Você sabe por que um brasileiro criou o avião? E até hoje, são 2 americanos que ganham ali a fama, porque não soube se comunicar. Ele fez a apresentação, foi o primeiro homem a criar o avião, né, o 14 bis, mas ele não publicou na data correta, deixou correr, não sei o quê. Apareceram lá 2 americanos espertos, divulgou, somos nozes, os primeiros. E aí, não somos nozes, eu estou brincando, tá? Somos nós, os primeiros homens a criar uma máquina voadora. Somos americanos, somos os irmãos Wright, tá bom? E por aí vai. Isso que eu vou explicar para você amanhã, a diferença entre você se comunicar bem e se manter aí num padrão onde está todo mundo labutando dentro do mesmo semi-analfabetismo verbal. Combinado? Então é isso. Deixa eu ver se... O Dias, meu tio Levi, Dias mandou um abraço para você, ele disse que foi seu aluno. Sim, o Levi foi meu aluno há muito tempo numa escola de rádio, quando eu fui professor lá. E até hoje o Levi é meu amigo, gente boa demais, um cara que me ajudou aí numa época ruim da minha vida e tudo mais. Gente boa, gosto do Levi, respeito muito o profissional Levi. Certo? Gente, por hoje é isso. Amanhã eu aguardo você aqui para entender um pouco mais sobre essas coisas todas que eu disse. E vou disponibilizar essa aula para você que não conseguiu acompanhar desde o início, tá? E amanhã a gente segue, porque se você gostou da aula de hoje, amanhã vai ser ainda melhor. Eu garanto uma coisa. No final deste curso, no final das 4 ou 5 aulas, você vai aprender tanto sobre a fala, sobre a comunicação e o mundo que nós vivemos, que você vai com certeza usar isso no seu dia a dia. E vai usar isso de uma forma muito boa. Como eu disse, amanhã eu vou falar de algumas coisas de quem usou a comunicação mainstream, ali, alto nível, com alto poder de persuasão e tudo mais, também para o mal. Tá? Então é possível você fazer isso também. Eu desejo que você não faça, tá? Porque não vale a pena no final das contas. Então é isso. Vou finalizando por aqui. Abraço para você, cuide-se. Até amanhã, aqui mesmo. Combinado? Até mais.